Audio. Olá, graça e paz. Mais uma vez trazendo para você um vídeo com um conteúdo de uma mensagem poderosa vinda do coração de Deus. E interessante que eu estava assistindo uns vídeos no Instagram, de repente deparei com um vídeo que me chamou muito a atenção. E automaticamente eu levei o acontecimento do vídeo para o campo espiritual. E ao estar assistindo, o Espírito Santo me inspirou a elaborar uma mensagem para compartilhar, principalmente com especialidade para com aqueles que estão afastados do Evangelho, aqueles que estão afastados da presença de Deus. E antes que eu comece já a compartilhar com você esta mensagem que o Espírito Santo assentou no meu coração, veja esse vídeo. E é um vídeo muito breve, alguns segundos. E foi através desse vídeo que o Espírito Santo me inspirou em trazer uma mensagem para aqueles que estão afastados da sua presença, da presença de Deus. Quero dizer desde já que Jesus continua te amando. Assista o vídeo e eu já volto após o vídeo para a gente destrinchar aqui e compartilhar com você esta linda e abençoadora mensagem para a sua vida. Você viu no vídeo aí que o problema não é você cair, o negócio é qual atitude você vai ter depois do tombo, né? Qual atitude que você vai ter depois de ter caído? Talvez ao você deparar com esse título dessa mensagem, possa estar dizendo consigo mesmo: pastor, você então quer dizer com isso que cair em pecado lá em si não há nenhum problema? Não, de forma nenhuma. Longe de mim afirmar esse tipo de ideia. Na verdade, eu só tomei partido desse termo, né, que está no início, a parte A da frase, do título, né, da frase que forma o título, para defender a ideia de que ninguém deve desistir de servir a Deus por ter fraquejado na carne, por ter fraquejado na fé. E também levá-los a raciocinar à luz da palavra de Deus: se confessares a Deus os teus pecados, alcançará misericórdia, com certeza, sem sombra de dúvida. E o Espírito Santo fortalecerá em nome de Jesus. Foi simplesmente, olha o que está escrito em Provérbios capítulo 28 e versículo 13. Bastante conhecido de todos nós, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, é essencial, ou seja, é bíblico, é necessário se arrepender e confessar os seus pecados a Deus, se humilhar diante de Deus, para que então assim alcance misericórdia. O que é misericórdia? A misericórdia é o sentimento de compaixão que Jesus tem para com cada um de nós. Isso já demonstrou, está registrado nas Escrituras Sagradas, na sua humanidade aqui, como Deus se revelou a sua misericórdia, a sua bondade, seu sentimento de compaixão para com o ser humano. O bom mesmo seria se não pecássemos, seria bom mesmo se não pecássemos, mas em nenhuma área da vida após a conversão em Cristo Jesus, ao termos nos convertido em Cristo Jesus. Como a natureza do ser humano é decaída, tem tendência a pecar, mas não se deixe sucumbir pelo pecado. Não é porque você caiu, você fraquejou na fé, fraquejou na carne, que você vai se entregar agora totalmente ao pecado. Não, Jesus, ele ainda te ama, ele é o seu advogado. E olha o que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2 e o versículo 1. Que diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Entendo também que existem algumas condições pelas quais a pessoa encontra dificuldade para confessar o pecado, que são condições negativas, né? Eu quero citar aqui pelo menos duas condições negativas em que algumas pessoas se encontram, os crentes se encontram nessa condição. Primeira, o medo de repercussão que a confissão vai causar. É isso mesmo, tem medo da repercussão que a sua confissão
vai causar. E receio do que os irmãos da igreja vão dizer a seu respeito, né? Vai começar aquele tititi, e você tem medo que essa repercussão venha ocasionar tudo isso e muito mais coisas que, na verdade, vão trazer uma grande vergonha para a sua vida. Ou seja, a sua reputação será desconstruída, sem misericórdia por alguns. Essa é uma grande realidade. Porém, essa condição que gera esse tipo de sentimento, na psicologia é um dos sintomas do complexo de inferioridade. Você começa a desenvolver um comportamento de baixa autoestima, seguido de um transtorno mental, pelo fato de estar passando pela situação ruim, pelo tombo que tomou, pela queda que você sofreu, por ter caído em pecado. O sentimento começa a ser gerado dentro de você e você se encontra nessa condição, uma condição totalmente negativa que te leva a esse sentimento de inferioridade, ou seja, você se sente oprimido ou oprimida sendo uma mulher, você se sente totalmente refém das consequências do pecado que você cometeu. Eu quero te dizer, levanta a sua cabeça. Lembre-se de que cada um dará conta de si diante de Deus, ou perante Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 14 e o versículo 12. Logo então, entendemos que, se a salvação é individual, a responsabilidade é pessoal. Preste bem atenção nisso, a salvação ela é individual e a responsabilidade é pessoal. Então, saia dessa condição de se sentir a pior pessoa do mundo, se fosse um nada, um lixo. Reassuma a sua posição de filho de Deus ou filha de Deus, confessa o teu pecado e viva a vida que Jesus conquistou para você na cruz, lá na cruz do Calvário. E saiba que se alguém te acusa, pode não ter cometido um pecado semelhante ao teu, pode não ter cometido um pecado idêntico ao seu, ou parecido com o teu, mas tem pecado. Essa pessoa também tem pecado, principalmente agora que está a te difamar. Então, todos pecaram, não há um justo sequer, e você não pode se deixar levar e sucumbir, e se enclausular, né, se colocar num casulo, no sentido de não querer confessar o seu pecado, pensando no que vai repercutir, pensando no que as pessoas vão falar. Lembre-se, a salvação ela é individual e a responsabilidade é pessoal, ou seja, você tem que assumir a responsabilidade de chegar diante de Deus e se confessar, e também, por que não, procurar o pastor da sua igreja e sentar e conversar com o seu pastor e receber essa boa disciplina, que mais um pouquinho à frente eu vou provar para você à luz da Bíblia que faz-se necessário ser disciplinado sim, ou ser disciplinada sim, diante de um pecado cometido, seja qual for o pecado, ele precisa ser corrigido. Salmo de número 101 e o versículo 5 diz assim: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Essa palavra está no Antigo Testamento, no livro de Salmos, Salmos de número 101 e o versículo 5. É claro, obviamente que aqui você não deve entender que Deus destruirá, ou seja, que Deus vai pegar a pessoa e vai destruir a pessoa que está te difamando. Não, mas está no âmbito espiritual, ou seja, essa pessoa também não prosperará, porque ela não cometeu o pecado que você cometeu, mas ela é uma pessoa também pecadora, entre outras áreas da vida, quer seja com a língua, quer seja mentindo, quer seja traindo, enfim. E também, principalmente, pelo fato de estar te acusando, pelo fato de estar te julgando. Então, se destruir seria essa pessoa não vai prosperar, ele não prosperar. Digo isso em razão do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento era a dispensação da lei, nós somos a dispensação da graça. Então o que Deus vai fazer com essas pessoas, ou o que faz é reter as bênçãos para a vida dessa pessoa, é reter coisas que no mundo espiritual estariam liberadas para essa pessoa. Mas enquanto ela não usar de misericórdia para contigo, não apresentar a sua vida em oração a Deus com amor, pedindo ao Senhor que lhe corrija de acordo com a vontade dele, essa pessoa também estará em pecado em razão de estar te difamando e não prosperará, a não ser que ela também se arrependa de estar te difamando com a língua. É também o que diz no livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que julga o seu irmão ou fala mal dele está a falar mal da própria lei de Deus e a julgá-la.
E se pretende julgar a lei, já não a estás a cumprir, mas fazeste juiz dela. E só há um que tem poder para dar leis e para julgar, aquele que tem poder para salvar ou condenar. Mas tu, quem és para julgares o teu semelhante? Então, não se deixe prender com esses pensamentos de inferioridade. Não se deixe sucumbir pelo complexo de inferioridade. Levanta a sua cabeça, confesse o teu pecado, Jesus ainda te ama. Não se preocupe, não se importe com o que hão de dizer. O importante é que você confesse o seu pecado, passe pela disciplina e receba a bênção de Deus. E na medida em que você se arrepende do seu pecado, você alcança o perdão de Deus, alcança a misericórdia de Deus para a sua vida. Segunda condição pela qual muitos não querem confessar o seu pecado é aquele pensamento: já estou arrasado mesmo, ou arrasada mesmo, não tenho forças para sair dessa situação mesmo. E na verdade Deus me conhece, sabe que eu tenho necessidades e vontades, enfim. E você acaba cruzando os braços e mergulhando ainda mais no pecado. Porém, essa condição, na verdade, é a condição do indolente, sim? Ou seja, pessoa insensível à dor do pecado na consciência. Voltou a ter prazer no pecado. Essa é a grande realidade. Pessoas que, infelizmente, cristãos que se afastaram, que caíram, e alimentam esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio, começam a raciocinar dessa forma, na verdade, tornaram-se pessoas indolentes e já não sente mais a dor do pecado. A princípio, no ato do pecado, ele não dói, mas depois a dor vem, ou seja, a dor na consciência, a dor da consciência. Entende agora o que está escrito acerca do indolente na rica palavra de Deus. Provérbio 19, versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. Pois bem, também na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, diz assim: porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, porca lavada ao espojadouro de lama. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20, 21 e 22. Ainda Efésios, capítulo 5, versículo 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, se você não confessar o seu pecado, meu querido irmão, minha querida irmã, se você reter os seus pecados, se você encobrir os seus pecados, ou seja, se você esconder os seus pecados, viver escondendo os seus pecados e não confessar, você não prosperará e nem alcançará a misericórdia. Mas todo aquele que confessa e abandona o pecado e deixa o pecado, esse alcançará a misericórdia. Então, depois de ter sido libertado, depois de ter sido arrancado com mão forte do monturo de pecado, do lamaçal de pecado, vai voltar novamente ao vômito, vai voltar novamente às ruínas da qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, perdoou os seus pecados e o arrancou das garras de Satanás, vai voltar a ser escravo novamente do pecado e, consequentemente, estará nas garras do inimigo de nossa alma novamente. Não de maneira alguma, não se deixe sucumbir de forma alguma pelo pecado e nem pelos pensamentos de inferioridade, mas levanta a sua cabeça, confessa-te diante de Deus, procure a sua igreja, procure o seu pastor, e ali você estará passando até pela disciplina, mas estará de cabeça erguida, estará livre para continuar adorando ao Senhor, e a sua salvação estará garantida. Pois bem, agora eu quero lhe apresentar a condição
daquele crente que pecou, porém ainda conserva dentro de si o temor a Deus e não abre mão da salvação da sua alma. Salmo de número 51, do versículo 1 ao versículo 4, quando o rei, profeta e poeta Davi, ele se declara diante de Deus, se humilha e diz assim, do versículo 1 ao versículo 4, no Salmo de número 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, puro quando julgares. Também, nos versículos 11 e 12 ainda do Salmo de número 51, a continuação do ato de humilhação de Davi diante de Deus, ele diz assim, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então essa foi a declaração de um homem que reconheceu que realmente pecou diante de Deus, pecou contra a nação de Israel, pecou contra a sua família, e não é diferente para os dias de hoje. O primeiro passo é arrependimento, o primeiro sentimento que deve aflorar dentro do ser humano, dentro de mim, dentro de você, dentro de todo aquele que serve a Deus, que conhece a palavra de Deus, e também do pecador, já pela primeira vez, né, vai ter um arrependimento para receber Jesus em sua vida. Sobretudo estou falando daquele que já conhece a palavra, está afastado em razão de ter caído e se sente assim sucumbido pela vergonha, sucumbido pelo desprezo, desprezo esse que na verdade vem a ser até consequência. Não se pode se reclamar, sabe por quê? Diz as Escrituras Sagradas, de que se queixa o homem? Ela mesma responde, dos seus próprios pecados, porque Deus é bom, Deus nos dá tudo. Lembra que Deus, se você já leu toda a história de Davi, você vai ver que quando o profeta Natan é usado por Deus para entregar a revelação para Davi, ele diz assim, Davi, Deus te deu o poder em Israel, Deus te deu o governo de Israel, Deus te deu ouro, Deus te deu prata, Deus te deu gado, Deus te deu mulheres, Deus te deu tudo que era necessário. E se você precisasse de mais alguma coisa e o pedisse, Ele te daria. Por que, Davi, tu fizeste isto? Deitou-se com a mulher de Urias, e se não bastasse, ainda o colocou à linha de frente da guerra para que ele morresse. Foi isso justamente que Deus usou o profeta para falar com o rei Davi naquela ocasião. E ele então cai diante de Deus, se arrepende do seu pecado e confessa o seu pecado. Então, a primeira coisa, o primeiro ato a ser feito é se arrepender, é cair no arrependimento diante de Deus, se arrepender. E o segundo passo é confessar os seus pecados. Realmente, Senhor, eu pequei contra Ti, pequei contra os céus, pequei contra a minha família, pequei contra a igreja, pequei, Senhor, contra aqueles que confiavam em mim. E daí por diante, continue clamando ao Senhor. E com certeza, certamente, quando há arrependimento e quando há confissão de pecados, você alcança o perdão de Deus que Ele já conquistou por você, para você, lá na cruz do Calvário. Mas se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecados, não vai haver o perdão, não vai alcançar esse perdão. Mas essa atitude de Davi deu-se por conta dele ter se arrependido, se arrependeu dos pecados que cometeu. Então, se você está arrependido, ou mulher está arrependida, se confessa para Deus. Derrame a sua alma perante Ele, clame por Ele de todo o seu coração, se humilhe na presença dEle, e Ele perdoará os teus pecados e te restituirá, sem sombra de dúvida, e você estará livre de ser julgado por Cristo Jesus, no dia em que Ele já estabeleceu para julgar o mundo. É verdade, melhor é você, até muitas das vezes, passar vergonhas aqui, no tempo presente. Melhor é você ser insultado, melhor é você sofrer até mesmo acusações aqui, de pessoas que ainda realmente, que não deveria ser assim. Tanto é que diz as Escrituras, confessai os vossos pecados uns aos outros, né? Orará pelo outro.
Todos deveriam, a igreja em si, os crentes em si deveriam, independente do grau, independente do... Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Mas nós, como somos seres humanos por demais limitados, nós temos uma forte, ruim e péssima tendência de medir graus de pecado, de titular graus de pecado. Começam a se medir, esse aqui é pequeno, esse é médio, mas aquilo que ele fez, aquilo que ela fez, aquilo ali é insuportável, aquilo ali eu não tolero, aquilo ali é intolerável, é insuportável. Não, mas o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é aquela que se atribui às obras que o Espírito Santo faz através de pessoas, se atribui ao diabo. Isso que você encontra justamente na passagem do Evangelho, onde acusaram Jesus de estar expulsando o demônio por Beelzebul, ou seja, pelo chefe dos demônios, que era Satã, ou Satanás. Ele disse, eu expulso os demônios pelo poder de meu Pai, porquanto vos digo, para todo pecado tem perdão, porém, a respeito da blasfêmia do Espírito Santo, não há porque o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos conforta, que nos consola, é o Espírito Santo que age em nós, que age no mundo para convencer pessoas a reconhecer Jesus como Senhor. É o Espírito Santo que nos dá poder em nome de Jesus para expulsarmos demônio. E Jesus termina a sua fala dizendo, saibam que um reino dividido não subsiste. Deixou bem claro que se ele estivesse expulsando o demônio por Satanás, estaria dividido então o reino de Deus, porque ele é filho de Deus, veio de Deus, é de Deus e eternamente ele na verdade é o próprio Deus. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Então, ou é do diabo ou é de Deus. Nenhuma casa, nenhum templo não comporta dois senhores. Isso está bem claro, dito por Jesus Cristo. Faz-se necessário realmente você confessar o seu pecado e não atribuir culpa a ninguém. Assuma a responsabilidade de que você errou, de que você realmente precisa ser restituído por Deus ou restituída por Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Diz assim, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O melhor é você passar a disciplina aqui, melhor é você passar gemendo aqui, porque até mesmo a disciplina e as consequências ela tem um prazo de validade. Ela tem um prazo de validade. E vai chegar um certo dia, um dado momento, que Deus vai te restaurar, Deus vai te levantar, ou seja, em todas as áreas e âmbitos da sua vida. A priori é Ele te restaurar. A priori é Ele trabalhar no seu interior, na sua mente, no teu espírito. É Ele realmente tirar da sua mente, de dentro de você, todo o indício que, se porventura você não aceitar a correção, isso só vai crescendo e se fortalecendo dentro de você. A partir do momento que você se arrepende, confessa e se deixa ser tratado pelo Espírito Santo à luz da sua própria palavra, a palavra de Deus, certamente Deus há de restituir a sua vida, tanto espiritual quanto na área material. Então, se arrependa, confesse e depois, confesse a Deus e depois procure o pastor da sua igreja. Converse com ele, não tenha medo e nem te indignes da disciplina que ser-lhe-á aplicada. Faz parte da correção, faz parte da correção de Deus, e isto é feito porque Jesus te ama. A correção, a disciplina vem por amor, porque Deus corrige a quem ama. Nós sabemos disso, está escrito. E Deus continuará te tratando como filho, ou como filha, sendo você uma mulher. Deus vai continuar te tratando como filho e filha e cuidando de você na medida em que você cumprir de acordo com a sua palavra, confessar o seu pecado, se apresentar e ser disciplinado ou disciplinado. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 9, a respeito da disciplina. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, está dizendo, nós fomos
o escritor aos Hebreus ele está deixando bem claro aos crentes daquela época, e a palavra de Deus é para nós no dia de hoje, deixando bem claro, poxa, vocês foram, nós todos, no caso, nós fomos obedientes, tivemos nossos pais biológicos, e lembra quando nós éramos crianças, nós éramos adolescentes, nossos pais nos corrigiam, nós tolerávamos e aceitávamos a correção, ainda reverenciávamos aos nossos pais. Quem de nós, falando de pessoas obedientes, pessoas que realmente, sabe, dão expansão para a obediência, que prisma e tem prazer em obedecer, e você é uma dessas pessoas, eu não tenho dúvidas disso. Então, nós obedecíamos, apanhávamos os nossos pais, né? Quantas costas eu levei, e você, quem sabe, certamente, a grande maioria de nós apanhamos os nossos pais, mas isso em momento algum nos fez odiá-los. Pelo contrário, nós entendemos, até no momento nós ficávamos aborrecidos, ficávamos chateados, mas logo depois nós entendíamos que os nossos pais eles nos corrigiam porque eles nos amavam, porque eles queriam ver o nosso bem, porque eles não queriam que nós viéssemos a ser pessoas, ou seja, delinquentes, pessoas perdidas na vida, que no futuro próximo, após tornarmos maiores de idade, viéssemos a sair por esse mundo fazendo coisas que na verdade só nos levariam à morte, nos levariam à sepultura, nos levariam ao presídio, enfim. Essa era a ideia de nossos pais, ter nos criado dessa forma. E não é diferente, muito mais devemos aceitar a correção de Deus, muito mais devemos nos sujeitar e continuar reverenciando ao Todo-Poderoso, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se Deus nos corrige, se Deus nos chama atenção, se Deus usa as lideranças para poder disciplinar, é porque Deus te ama. É porque a correção é por amor. Para quê? Que Ele não te perca. Deus não quer te perder. Ele te ama, Ele te comprou com sangue. Ei, comece do zero, mas não se entregue às garras do que causou a sua queda. Não se entregue. Não se entregue às garras que causou a sua queda. Ou seja, não se entregue ao pecado. E uma vez se entregando ao pecado, você vai estar se entregando ao domínio do inimigo da nossa alma. Estará retornando novamente ao vômito. Ei, recomece do zero, mas não se entregue às garras do que causou a sua queda. Quero ler com você Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não vamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei aos vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Jesus Cristo.
Meu querido e meu amado irmão, minha irmã em Cristo Jesus, não tem como haver abundância da graça de Deus na vida de quem permanece em pecados. Não tem como viver no pecado uma vez já estando mortos neles. Não deixemos que o pecado reine em nossos corpos, mas desejemos ardentemente vivermos para Cristo, pois estamos debaixo da graça, envolvidos na graça, vivendo na graça, pela graça e a cada dia nos enchendo da graça de Deus, que é Jesus Cristo, o Senhor e nosso Salvador. Então, viva pela graça, viva da graça, pregue a graça, ame a graça, louve a graça, dê lugar para a graça, anuncie a graça, não abra mão da graça de Deus. Hoje mesmo, levante a sua cabeça, toma uma atitude, sai desse lamaçal de pecado, se confessa para Deus, abra, rasga o teu coração, porque Jesus te ama e saiba que o Espírito Santo está aí contigo, ele te dá forças, ele te ajuda, ele te fortalece para que você tome essa decisão e essa atitude de confessar o seu pecado. Arrependei-vos é a mensagem do Evangelho, que nós possamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados e confessá-los diante de Deus, e após isso, procura o pastor da sua igreja, senta, conversa, aceite a disciplina, porque a correção é por amor, a correção, a disciplina que é dada nas igrejas, através da sua liderança, é justamente para que, e biblicamente, para que o nome da igreja não seja blasfemado, para que a vergonha não venha tomar ocasião em nenhum lugar nesse determinado ministério, para que haja realmente um exemplo. Aí você pode falar, pastor, eu ainda não fiz isso, eu não faço porque, poxa, não é só eu conheço tanta gente, eu conheço até líderes, pastores, enfim, eu conheço pessoas que erraram, fizeram coisa até pior do que eu. Lembre-se que para Deus não há pecadinho nem pecadão. Então, não fica medindo, né? Assim como não queremos que ninguém venha medir o grau dos nossos erros, bem como também não devemos fazer isso. Então não fica medindo, ou se comparando, ou até se achando menos pecador do que quem você sabe que pecou de uma forma totalmente, literalmente escandalosa. Não, diante de Deus, o pecado é transgredir a lei, o pecado é errar o alvo. Então, independente se foi pequeno, médio ou grande, de grande porte esse pecado, bastou errar o alvo, bastou ter pecado e já está em transgressão. Então é necessário que, independente do grau, independente do tamanho, independente de qual tenha sido o pecado, necessário é se arrepender diante de Deus e não fique olhando para aqueles que pecaram e não foram disciplinados. Cada um dará conta de si. Tanto aquele que pecou e não confessou, ou confessou e não foi disciplinado, quanto aquele que ouviu, que soube e não disciplinou. Naquele grande dia, a cobrança de Deus virá sem misericórdia. Mas faz-se necessário, você assuma os seus erros, tome posse da bênção de Deus, se arrependendo, confessando, e você estará livre para adorar a Deus e não pecar mais. Deus tem galardão para você. Possamos a cada dia nos arrepender, possamos em todos os dias nos esforçar para santificarmos a nossa vida na palavra. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade, você tem a verdade, e a verdade que é Cristo está em ti, na pessoa do Espírito Santo, e é Ele quem te fortalece para você levantar e fazer como aquele filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Houve uma grande festa para aquele homem arrependido. E não é diferente com você, comigo, com nenhum dos crentes que venha se arrepender dos seus erros. E muito mais também dos pecadores. E você que ainda não se decidiu diante de Deus, no sentido de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, eis aí a oportunidade, e agora? Rasgue o teu coração, se confessa diante de Deus também, diga: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu sou uma pecadora, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa-me, transforma a minha vida, lava-me pelo teu sangue, Senhor, e me faça um instrumento, Senhor,
de boa vontade aqui na terra, para todos. Deus te abençoe. Quero te dizer que terei uma segunda parte desse vídeo, tá bom? Para não ficar muito longo, eu encerro aqui, mas ainda terei a segunda parte, que eu estarei falando exclusivamente sobre arrependimento e confissão de pecados, a necessidade, pois o Evangelho consiste nisso, arrependimento e confissão de pecados. Essencialmente, fundamentalmente, a essência do Evangelho, o intuito, o propósito de Deus por intermédio das boas novas é que preguemos o arrependimento e para que cada um confesse os seus pecados, para que receba o perdão de Jesus Cristo, o perdão de Deus e passe a obedecer a palavra e servir a Deus e naquele grande dia esteja por toda a eternidade com o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te guarde e te livre de todo mal. Deus te sustente e te fortaleça para que nem você nem eu, para que não venhamos cair ou entrar em tentação. E para isso, mantenha uma vida de oração. Deus te abençoe, você e a sua casa, todos os projetos das suas mãos. Fica em paz.